Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça. Você pode participar pelo 61 99975 8140, que é o WhatsApp da Rádio Justiça. Entre em contato conosco, 8h36. Revista Justiça. Debate. Vamos falar sobre dengue hoje no debate. Tivemos uma declaração do diretor-geral do OMS. Ele afirmou que esse surto de dengue no Brasil faz parte de um aumento global da doença. Aqui no Distrito Federal já foi decretado situação de emergência para combater essa doença e a população aguarda o início da vacinação contra a dengue na rede pública. Tivemos até uma modificação sobre a faixa etária da vacinação, inicialmente de 10 a 14 anos, mas foi anunciado ontem que essa faixa caiu e a vacinação deve começar hoje para crianças de 10 a 11 anos. E o que diz a lei sobre o dever do Estado para garantir a saúde, a entrada em terrenos fechados para combater os mosquitos, o direito a medicamentos, tratamentos, sintomas, tipos de dengue e muito mais? Estamos recebendo aqui a advogada especialista em direito à saúde, doutora Thaís Gracindo. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. E bom dia aos ouvintes. Vamos tratar desse assunto delicado. Também está conosco a médica infectologista, a doutora Thalita Rezende. Seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, bom dia. E também o médico infectologista, o doutor Wercilei Júnior. Doutor Wercilei, bem-vindo à Rádio Justiça, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite e vamos tentar esclarecer o máximo sobre um pouco a dengue. E já começo com o senhor mesmo, doutor Wercilei. Afinal, as pessoas querem saber, dengue, a gente ouve falar da dengue, chikungunya, zika, mas afinal, o que é a dengue? Então, dengue é a doença, né? É uma doença transmitida por um inseto, que é o mosquito Aedes. Nós temos dois tipos de Aedes, o Aegypti e o Albopictus, mas basicamente temos um inseto que pica e essa picada transmite o vírus da dengue. E esse vírus, ao entrar no nosso corpo, vai induzir algumas respostas. Uma parte de inflamação, por isso que dá dor no corpo, febre, dá aquela dor nas articulações, dor em cima dos olhos. E em algumas pessoas, principalmente quem já teve algum quadro antes de dengue, pode evoluir que a gente chama de dengue complicada, dengue grave ou, mais popularmente, dengue hemorrágica, que é a que a gente tenta sempre prevenir. Como que se trata? Não existe um remédio, né, da dengue. Então, a dengue é uma doença, apesar de estar no nosso meio há mais de 80 anos, que a gente tem conhecimento de dengue circulando pelo Brasil, a gente não tem um remédio ainda específico, e o tratamento basicamente é hidratação, bastante líquido. O mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti, ele já nasce com essa dengue? Ele é contaminado? Como é que acontece isso? Antigamente, a gente pensava que ele tinha que adquirir numa picada. Primeira coisa, quem pica não é qualquer mosquito, é o mosquito fêmea. Então, é o gênero feminino que tem essa capacidade de ir atrás do sangue, picar para fazer o quê? A produção de ovos. Então, ela é uma necessidade dela para reprodução, ela sugar o sangue. E nesse aspecto, alguns estudos já mostraram que alguns ovos já têm o próprio vírus. Mas o mais comum de se observar é ela se infectar numa picada e isso automaticamente reinfectar outras pessoas. Tem um estudo estimado que um mosquito consegue contaminar de 30 a 40 pessoas num único dia. Por isso que nós vemos casos de famílias inteiras com a dengue de uma vez só? Isso, porque é no mesmo ambiente. A gente tem que entender que o mosquito ele não voa muito longe de onde ele nasceu. Ele tem uma distância média, estima de 30 metros, entre 10 e 30 metros, é aquela circunferência. Então ele não vai muito longe. Então por isso que a contaminação é sempre regional. E a partir daí a gente vai se contaminando. Uma pessoa da família doente, grande chance de todo mundo, em algum momento, ou ter sido picado ou apresentar doença. Situação complicada, né? E o direito? O que pode dizer sobre isso, doutora Thaís Gracindo, sobre essa situação, né? O doutor explicou que os mosquitos voam ali de 20 a 30 metros. Tivemos um grande debate aí sobre pode ou não pode invadir, né, entrar nesses terrenos. Temos situações aqui em setores de Brasília, por exemplo, com muitas obras paradas. Como é que fica? Então, a gente tem uma lei de 2016, ela vai tratar não só da dengue, mas também da zika e chikungunya. Então, ela é de junho de 2016. Ela permite medidas de vigilância para contenção
das infestações. Então, permite sim que os terrenos sejam acessados, mesmo que estejam vazios, ou se o proprietário, a lei define o terreno como abandonado, traz alguns critérios, né? Se realmente não tem ninguém, se os vizinhos relataram que não tem ninguém, se os vizinhos estão se queixando que tem foco ali e a pessoa não permite o acesso, por 2 vezes vai se tentar entrar, com a autorização da pessoa. Se a pessoa não autorizar, eles podem entrar de qualquer forma. Então, isso já existia na lei. Mas nós tivemos aqui no DF, agora 26 de janeiro, até pela situação que a gente está passando aqui, existe um decreto do Ibanez, do nosso governador, que reproduziu exatamente o texto dessa lei. Então, está autorizado sim. É necessário. Por quê? Quando a gente fala em uma doença que pode se transformar, né? É uma endemia ou uma pandemia, o governo tem que intervir, porque senão você vai adoecer a população. E aí a gente vê o caos como a gente viu na época do Covid. Não tem leito para todo mundo, falta medicação. Por que a vacina foi reduzida a faixa etária? Porque não tem vacina para todo mundo. E ainda assim, aí os doutores é que vão poder dizer, né? Você toma a vacina, ela demora um tempo para agir. Então, tem um intervalo ali que você ainda pode passar muito mal e etc. Então, a obrigação do governo é preservar a saúde pública. É o maior interesse do maior número de pessoas. O que o direito diz? Todo mundo tem o seu direito à sua integridade física, à inviolabilidade do seu domicílio. Mas isso se relativiza quando você coloca em risco o direito de muitas outras pessoas. Então, é sempre essa balança que o governo leva em conta, que a lei leva em conta, para permitir ou não invadir uma propriedade ou passar por cima, entre aspas, do direito de um para garantir o direito de uma grande parte da população. Doutora Thalita, dengue, chikungunya, zika, é tudo a mesma coisa ou não? Não. A gente tem que saber que cada um, né, tem o vírus específico que vai agir e a sintomatologia. O problema é que todo mundo confunde bastante porque às vezes os sintomas são parecidos. Então, os sintomas da dengue, né? Dor atrás dos olhos, aquela mialgia intensa. Já a chikungunya, ela, por exemplo, dá uma artralgia, uma dor nas articulações mais importante. Então, tudo isso que vai diferenciar pra gente são os sintomas. Mas como eles são parecidos, né? São arboviroses, o pessoal confunde bastante. O zika? Zika também tem essas sintomatologias. Mas está sendo detectado agora, nesse momento, ou não? Não, até que a taxa está até baixa, né? A incidência de Zika é muito esse baixa ano agora. é 0, por enquanto. Mas chikungunya já teve alguns casos. Exatamente. Qual que é o mais grave? Se a gente pensar em gravidade, agudo, teoricamente é a dengue. Por que a dengue? A dengue é o que pode evoluir, é a que é mais comum evoluir para as formas graves. Porém, a que mais deixa sequela, chikungunya, que deixa aquela dor crônica, a pessoa vai ficar muito tempo incapacitada porque a dor é insuportável. Tanto que chikungunya da língua da Polinésia, né, é uma doença que foi identificada na Polinésia, significa se retorcer de dor. Uau. Então, chikungunya significa isso. Então, se você pensar o que é mais grave, em risco de vida, dengue talvez seja o nosso primeiro a pensar. Zika e chikungunya podem complicar? Sim, podem ter formas graves e levar a óbito, sim, mas proporcionalmente é menor. E Zika, nós temos o grande medo da Zika quando a gente fala de pessoas grávidas, que pode dar tal da microcefalia, alterações de desenvolvimento, abortos, e tudo isso a gente não sabe até quanto a gente vai quantificar isso, né? Porque uma coisa é eu ver alguém com uma doença visual, eu estou vendo, estou percebendo. E quando é déficit cognitivo, que a gente só vai perceber depois de 2, 3, 5 anos, aí é mais complicado. Mas se a gente pensar assim, agudamente, dengue, ninguém tem dúvida. Mas todas vão ter seu impacto na sociedade. Tem alguma doença de base que o paciente pode ter que faz com que ele fique mais sujeito a ter uma forma grave? Por exemplo, não sei, diabetes ou alguma deficiência. Né? Uma comorbidade. Se a gente pensar que é uma doença que o vírus vai se replicar no meu corpo, então eu não tenho vírus, ele vai me picar, ele vai replicar, ele vai se multiplicando, e à medida que ele se multiplica, ele vai estimular meu sistema imunológico. Aí que meu sistema imunológico vai fazer o quê? Combater a doença. Se eu tenho alguma doença que não deixa eu desenvolver a imunidade, então todas que podem atrapalhar a imunidade são fatores de risco. Imunossuprimidos, de uma maneira geral. Então,
quem faz oncológico que estão em quimioterapia, pessoas com HIV que não estão com a doença controlada, diabetes compensada. Não é só ter a doença, é estar com a doença não compensada. Então, tudo que faz a gente não compensar a doença, isso. E fora que muitas vezes a doença em si é um fator para descompensar aquela doença inicial. Ah, eu estou bem, estou com minha diabetes estável, estou com meu problema cardíaco estável, mas ao pegar a dengue, o que ocorre? Bagunça Descompensa tudo e aumenta meu risco. Doutora Thalita, a Zika, falava-se muito sobre sequelas neurológicas. Tem essa preocupação mesmo? Não só em casos de mulheres grávidas, ela deixa sequelas neurológicas? Então, ela age, né, como uma forma, assim, toda a sintomatologia e das clínicas mesmo, mas de sequela neurológica é a microcefalia. Não vai ter outra sequela neurológica causada pela Zika, não. Pode ter toda essa questão que a gente está falando, né, das dores e tudo, mas de sequela neurológica mesmo, aí não tem. Existem relatos de alguns casos de dengue complicar com sequelas neurológicas. Dengue, então? Dengue, zika, chikungunya, todos podem evoluir para algum grau de encefalite. Mas você fala assim, qual que é a primeira? É a zika. Secundariamente, dengue, a gente vai observar muitos casos complicados neurologicamente pelo volume. Se a gente está falando que hoje a gente está com mais de 120 mil casos já diagnosticados, em menos de 4 semanas de evolução desse ano, a gente está entrando na 5ª semana epidemiológica, né? 5ª, 6ª. Então, se a gente pensar nisso, a gente está com um alto volume. Quanto mais doentes, mais chance de você ver coisas que não são comuns. Então, a gente vai começar a observar coisas que não é para a gente observar com dengue. E o pico mesmo, abril e maio, que é a previsão? Por que o pico a gente fala que abriu em maio? Porque nos últimos 10 anos, entre a 12ª e a 16ª semana, ou seja, 3º, 4º mês do ano, é onde tem a maior incidência de dengue. Se nos últimos 10 anos foi assim, qual é a chance desse ano ser diferente? O que talvez ocorra é antecipar um pouco. Por quê? A gente viu que os casos de dengue esse ano começaram a aumentar a partir de final de novembro e início de dezembro. E nos outros anos é mais no final de dezembro. Então, talvez tenha uma antecipação, mas ainda a gente acredita que vai ser por volta do mesmo período. E ainda tem um componente climático, né? Então, o mosquito... Muito calor que estamos passando, agora chuvas. Chuva, é que ele gosta, né? O mosquito, ele não é bobo, ele quer água limpa, parada e sol para ele. Então, se a água é suja, não vai ser. Se a água está turbulenta, ou seja, período chuvoso ainda, ele não é o período dele reproduzir. Mas a água ficou parada e está limpa e tem sol, esse é o momento de aumentar. Eu gostaria bastante de tocar nesse ponto sobre os sintomas, doutor Wercilei, até para quem estiver nos ouvindo não ter dúvidas, né? Porque a pessoa acha que é um mal-estarzinho, vai lá na farmácia e toma um analgésico e a coisa não melhora. O senhor pode descrever melhor ainda um pouco mais os sintomas de quem está com a dengue, os sintomas iniciais e depois o avanço desses sintomas? Não, a dengue começa com um quadro comum viral, que a gente pode dizer. Dor no corpo, aquela sensação de cansaço, de mal-estar, junto com febre. Normalmente a febre da dengue é uma febre um pouco mais alta, acima de 38 graus, não é uma febre baixa, 39, às vezes 40. Muita dor articular durante o período, associado com aquela sensação do que você foi atropelado, que a gente gosta de dizer. Não, a sensação que o corpo uma surra. Isso. E com aquela sensação de peso em cima dos olhos. Esse é o habitual. Mas a gente às vezes vê uns casos diferentes. A gente está vendo muito caso de diarreia. Muita mialgia com diarreia. Mialgia o que é? É a dor no corpo, aquela sensação do corpo estar cansado. E aí você vê a pessoa com diarreia, pode ser uma virose? Pode. Então o quadro inicial, ele é muito... não é específico, ou seja, você confunde. Mas à medida que vai aparecendo, vamos dizer assim, vai rotulando melhor. Dor nas juntas, dor no corpo, dor em cima dos olhos, a febre mais alta, aí você vai ficando mais fácil. Então o quadro inicial confunde. Por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados. Pô, eu vou mandar todo mundo que tem dor no corpo e febre para um pronto-socorro? É humanamente impossível todos os hospitais ao mesmo tempo conseguir atender todo mundo que tiver com esses sintomas. Então a primeira orientação é sintomas leves, hidratação, que qualquer doença, hidratação é importante, sintomáticos habituais, ou seja, de pirona, paracetamol que você tem em casa, evitar anti-inflamatórios, evitar corticoide nesse primeiro momento. Não melhorou, ou seja, é algo diferente. Ou tomei medicação, normalmente a medicação é para tomar de 4 horas, com um período menor, evoluí e voltei a ter sintomas.
procurar o hospital. Comecei a ter dificuldade de me hidratar, dor no abdominal, muita náusea, muitos vômitos, ou com diarreia constante, ou seja, eu tenho dificuldade de manter minha hidratação, também é um sinal da gente ir para o hospital. Por que a gente tem que fazer essa ponderação? O mundo ideal seria todo mundo ter algum sintoma, ser avaliado, fazer um teste, tudo isso. Só que primeiro que os exames de sangue não revelam de imediato o que tem. A gente demora, a gente tem um delay. O teste rápido. O teste rápido, que é o teste de NS1, que a gente chama, ele é bom para pedir a partir do segundo dia de sintoma, então, ou seja, não é no primeiro dia, é a partir do segundo. Tem uma janela até o 5º dia e ainda tem a parte boa, que ele tem muito falso negativo, ou seja, ele pode vir negativo e você ter a doença. Ou seja, se ele vier positivo, tem alguma coisa. Agora ele veio negativo, não me ajudou em nada. E a pessoa continua ruim. E a sorologia, que é o definitivo, eu fiz a produção dos anticorpos, só começa um pouco tardio, depois do 7º dia de doença. Eu posso pedir o tal de biologia molecular, que eu vou identificação do vírus. É maravilhoso, demora 24, 48 horas para sair e o custo mais expressivo. Então, quando a gente pensa em pessoa, eu como pessoa, eu queria fazer um teste de biologia molecular em todo mundo que chega no pronto-socorro. Quando eu penso no coletivo, não tem suporte para tudo isso, é o volume de pessoas atualmente gigantesco, só para a gente contextualizar o que isso significa. A gente está falando de redes hospitalares que estão com uma demora média de atendimento de pessoas consideradas graves, que deveriam ser atendidas em até 1 hora, demanda 3, 4, até 5 horas. Alguns pronto-socorros da cidade até limitaram o atendimento. Estou falando da rede privada. E fora, na rede pública, o volume é bem maior, não está dando vazão. Então, se a gente for fazer exame para todo mundo, não existe laboratório que dê conta. Daqui a pouco, a gente está fazendo diagnóstico, a gente chama clínico epidemiológico. O que é isso? Parece dengue. Está na época de dengue. Tem cara de dengue. Eu tratei como dengue funcionou. O diagnóstico é o quê? Era Só dengue. pode ser dengue. Mas isso é correto? Cara, a gente vai chegar numa situação, a gente já está, e a gente vai piorar para uma situação de crise. E que algumas coisas do âmbito individual não vai ser feito mais o âmbito coletivo. Ainda falando de sintomas, doutora Thalita, as pessoas também reclamam de coceira, de vermelhidão. Isso é sintoma de dengue também? Por que acontece isso? Então, esses sintomas, né, que é o rash, que a gente chama, eles costumam aparecer logo depois, assim, do 7º dia, normalmente, de doença. Então, pode ser que apareça no começo, mas, em geral, ele demora um pouquinho mais. A gente fala que é na fase de convalescência da doença. E aí, eles podem ser pruriginosos, que é essa coceira, ou não. E o engraçado, né, é que o tratamento é com antistamínico mesmo, é aquele remédio para coceira normal. Porque o objetivo é aliviar os sintomas, porque esse rash, ele vai sumir de forma natural. Então, demora, tem toda essa questão, né, dos sintomas, de incomodar bastante. Algumas pessoas podem ter, outras não. Então, não é porque não teve que não teve dengue. E o objetivo é só tentar deixar da forma mais tranquila, passar por esse período. E essa coceira, por quê? O que acontece com o nosso organismo? Então, o vírus da dengue, né, então ele vai entrar no nosso corpo e ele vai liberar várias citocinas pró-inflamatórias. E essas citocinas, elas agem em vários locais do nosso corpo. Então, vai ter todo o estado endotelial, que é o que causa esse extravasamento do líquido. Já está explicando o motivo da hidratação, né? Por que a gente fala que tem que hidratar muito? A pessoa fala, não, mas eu bebi água, eu estou bebendo água, e por que eu tenho que hidratar muito? Porque o nosso corpo, com essa resposta ao vírus, ele causa um extravasamento endotelial, ou seja, o líquido vai para fora dos vasos. Então, é como se o vaso ficasse seco, mas a gente cheio de líquido. E aí causa derrame pleural, ascite. Então, o corpo tem líquido, mas não dentro do vaso. E é por isso, né, que quando você não tem líquido dentro do vaso, você pode ter o choque, que é quando chega na forma grave da dengue hemorrágica. Que dengue grave, né, da forma que a gente fala agora. E aí, tanto o motivo dessa alteração endotelial, que pode causar o sangramento, o extravasamento de líquidos e a liberação de citocinas, que pode causar o rash e o prurido. Pois é, doutora Thaís, fica aqui ouvindo esse cenário todo e a gente fica preocupado. Temos casos também que evoluem, né, doutor? A questão que estava vendo, por exemplo, um amigo que percebeu que o negócio está ficando grave porque urinou sangue. Já é um sinal grave da dengue ou não? Isso. Quando a gente fala de dengue, como a Thalita estava explicando, você tem a parte de desidratação,
que a gente chama de hemoconcentrar. Quando se faz um hemograma, você vai ver que as hemácias subiu subitamente. E você vai ter a parte de perdas de plaqueta. Plaquetas são organelas que nós temos no corpo responsáveis pelo quê? Pela coagulação. Então, evitar sangramento, tudo. A coagulação não é só uma plaqueta, tem muito mais coisas. Mas, na hora que eu começo a perder as plaquetas, eu começo a ter maior chance de fazer aquelas manchas, as petequias, começo a ter chance de sangramento gengival, na hora de urinar, pequenos sangramentos, e posso evoluir até a lesão hepáticas, causar uma perda da função de toda a coagulação, e aí a gente vai chegar em que momento? O tal do choque hemorrágico. Eu estou sangrando porque eu estou com dificuldade de evitar ou de controlar minha coagulação. Isso é comum? Graças a Deus é a minoria dos casos que vão evoluir. Só que quem evolui para isso, normalmente é quem a gente não fez o beabá inicial, que é deixar bem hidratado. Porque se eu deixo a pessoa desidratar, isso vai causar um dano, uma cascata. Estou desidratado, já tem um dano tecidual, então uma coisa puxa a outra. E se eu consigo hidratar, eu só fico com o dano causado pelo vírus. Então, por isso que a gente está vendo alguns casos complicar, que as pessoas estão subestimando os primeiros sintomas. Ah, estou bem demais. O estar bem é você estar se hidratando. A partir do momento que você não consegue já se hidratar, não está bem, está errado. E a gente tem percebido isso no pronto-socorro, muitas pessoas naquela, mas eu só estou com uma náusea, eu só estou com uma pequena dor. Não tem que menosprezar. A partir do momento que medicação simples não resolve e você não consegue se hidratar, isso é um sinal de complicação. Circula um vídeo pela internet de uma pessoa que acabou tendo dengue e acabou resultando até na amputação dos dedos da mão, do joelho para baixo. Isso é possível chegar a esse ponto? Pode chegar sim, porque você começa a sobrepor coisas. Então, tive dengue, depois da dengue eu tenho um estado inicial que eu estou facilitado a sangrar, mas logo depois eu estou em portas abertas para pegar uma infecção. Então, uma infecção, eu posso pegar uma infecção bacteriana, causar uma síndrome que a gente chama de CIVD, né? Coagulação intravascular disseminada, isso causar coágulos em alguns pontos do corpo e isso é necessário amputar. Quer dizer que todo mundo vai ser isso? Não. Esse caso de uma dengue que leva a amputação é uma complicação e normalmente tem associado outras coisas que aconteceram. Mas o que levou ele inicialmente para o hospital? Foi a dengue. Então, por isso que foi a dengue que resultou naquilo. Mas não foi só a dengue, teve mais coisas envolvidas. O que nós compreendemos aqui, né, doutora Thaís, que nos primeiros sintomas já tem que ter muita atenção. Tem que ter atenção e é como ele falou, não é desesperar ir no pronto-socorro, porque senão a gente vai ter uma sobrecarga do sistema e aí ninguém vai conseguir atendimento. Né? E aí, agora eu tenho uma dúvida. A dúvida vamos deixar para o intervalo. Então, depois do intervalo você faz aqui para os nossos convidados. Agora 8h59, intervalinho rápido. E se você ouvinte tem alguma dúvida também, mande pelo WhatsApp 61999758140. Voltaremos em instantes. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, agora 9h em ponto. Revista Justiça. Debate. Debate de hoje falando sobre a dengue no Brasil e também aqui no Distrito Federal. Estamos recebendo os médicos infectologistas, doutor Wercilei Júnior e também doutora Thalita Rezende e ainda advogada especialista em Direito de Saúde, doutora Thaís Gracindo. Doutora Thaís tinha uma pergunta antes do intervalo, né, doutora Thaís? Vamos fazer uma pergunta para a doutora Thalita, então. Doutora, minha dúvida é a seguinte, existe a dengue assintomática? Ou seja, por exemplo, eu tô com dor de cabeça, mas eu não tive febre, dor no corpo, mas é só dor no corpo, não tem aquele pacotinho de sintomas padrão.
Existe sim. Mais de 70% dos casos de dengue podem ser assintomáticas. Então, assim, 70% da população já pode ter tido contato com o vírus e, por algum motivo, ir lá fazer o exame, principalmente agora, né? Que todo mundo quer saber se já teve dengue, se não teve, se pode tomar vacina, se não pode, o que não se aplica para esse tipo de vacina. Mas, e aí vai lá e vê uma sorologia positiva. Claro que as sorologias são muito difíceis, né? Foi o que o doutor falou, o doutor Wesley já falou. Então, assim, tem reações cruzadas, muitas coisas podem acontecer, mas sim, 70% dos casos podem ser de dengue assintomática ou até uma dengue sintomática mais leve, que você não tenha todos esses sintomas, assim. Então, aquilo que o doutor falou, né? Que numa casa, se um teve, provavelmente todo mundo teve, é possível que, um teve e outro não teve, justamente porque um foi assintomático e o outro não. Exatamente. A minha dúvida é a seguinte, se eu tenho um mosquitinho, o mosquitinho não tem dengue, e alguém está com dengue, aí ele pica uma pessoa que está com dengue, ele transmite para a próxima, é isso? Sim. Isso, porque o mosquito, ele é o vetor, ele é um amplificador da multiplicação viral. Então, piquei, ele vai se multiplicar dentro do mosquito e na hora que ele picar outra pessoa, ele vai transmitir. Vamos voltar à questão jurídica, doutora Thaís. Vamos lá. E qual é a obrigação do Estado, do município para garantir a saúde? Temos aí aquelas atividades do fumacê, medicamentos. O Estado é obrigado a fazer isso? Sim, é obrigado. Está lá na Constituição, né? Ele tem que garantir a saúde da população. Especialmente quando a gente fala de situações macro, né? Hoje, os programas que a gente tem, inclusive esse decreto, a legislação fala de sábados como dias de campanhas e etc. Então, ultrapassa só o combate à doença em si. Existe toda uma obrigação de conscientização, de educação da população. Para quê? Porque a população é grande, é numerosa. O governo não consegue atingir todo mundo se ele atuar só quando a doença aparecer. Então, ele precisa atuar de forma preventiva. Ele precisa atuar antes. Eu estou aqui fazendo campanha de prevenção, campanha de fumacê mesmo, para poder atingir grandes áreas e diminuir o grau como é que fala? De multiplicação, né? De epidemia. Então, o governo tem essa obrigação, tanto de cuidar do paciente quando ele já está doente, mas também de conscientizar a população. Isso tudo está especificamente, tanto na lei quanto nesse decreto. Inclusive, meu marido é bombeiro, ele participou já de várias campanhas da dengue. Os bombeiros são inclusive, citados nominalmente nessa lei. Por quê? Porque eles dão esse suporte. Eles vão... como é que funciona essa campanha? Eles vão até uma determinada localidade, um número X de profissionais, e eles fazem um mapeamento, e cada grupo vai num número X de ruas e casas, batendo de casa em casa, de porta em porta, conscientizando a população. Drone também estão usando? Não sei. Mas aí não funciona essa parte de conscientização. Então, às vezes, o pessoal tem muito receio de deixar os agentes de saúde entrarem, porque não sabe se a gente tem uma situação de segurança pública, né? Dá aquele receio, quem é essa pessoa? Então, as pessoas precisam se identificar muito bem. Agora, o bombeiro costuma ser uma categoria muito bem recebida pela população. Eles têm um fardamento específico, então não é qualquer um que usa uma farda de bombeiro. A população tende a ser mais receptiva quando o bombeiro chega e dá uma orientação, pede para entrar, para dar uma olhadinha ali. Então, funciona muito bem. O Estado tem essas ferramentas e ele deve utilizar essas ferramentas para diminuir o impacto disso na sociedade. Doutora Wesley, existe algum estudo sobre a eficácia do fumacê? Então, o fumacê, ele acaba sendo... O que a gente tem que entender? O fumacê é eficaz, sim. Só que ele mata qual inseto? O alado, que está voando. Ele não vai matar o ovo, ele não vai matar a larva, mas o que está voando, aquele que vai fazer a transmissão imediata, ele funciona. Só que a gente tem que lembrar que o fumacê passou. Daqui 5 minutos não tem mais aquela substância. 5 minutos talvez seja até um exagero de tempo, talvez 30 segundos, 1 hora ou alguns minutos. Então, a gente tem que entender que ele eliminou aquele, só que se eu não eliminar o foco, não ia. E nós como sociedade, a gente tem um outro problema. O eu, às vezes, está acima do nós. Então, se numa região 2 pessoas teve uma reação alérgica ao fumacê, o que vai acontecer?
essas duas reações, que muitas vezes nem sabe se foi realmente ao fumacê, que não é uma coisa fácil, isso foi diretamente, pode ser só um vínculo temporal, mas pode ser a substância mesmo. O que ocorre? Por causa disso, já para de usar o fumacê naquela região e o coletivo começa a pagar. Então, a gente tem todos esses, o eu acima do nós, e a gente sabe que às vezes tem os direitos garantidores, essas garantias que isso às vezes atrapalha um pouco o acionamento do Estado. E aí, quando a gente fala de Estado, a gente está falando de algo grande. Então, uma ação é demorada, tudo atrapalha. Então, o fumacê é eficaz? Se não fosse, ele não estava aqui até hoje. Ele é 100% eficaz? Lógico que não. Ele só trata uma parcela daquele caso. Mas se a gente não unir fumacê com o apoio dos profissionais, dos agentes de saúde, com as forças auxiliares indo junto, batendo em porta, abrindo casas que estão fechadas, a gente não vai sair de nenhum lugar. E doutora Thalita, pois não, queria complementar alguma coisa? Lembrar agora também dos cuidados, né? Assim, eu acho que tanto essas medidas que a gente está falando de medidas sociais que envolvem o coletivo, mas também lembrar do que cada um pode fazer por si. E aí entram os cuidados, né? Que eu acho que, assim, além de pensar em cuidar da casa, em falar se o vizinho está lá ou não, em relação às notificações, que também é muito importante. Então, notificar para saber onde que realmente está acontecendo aquela doença e a gente ter um mapa. Porque, assim, igual o doutor falou, a gente está na semana 6 da semana epidemiológica. E aí, se a gente comparar, o último boletim foi até a semana 5, que é até o dia 3 agora. A gente tinha uma quantidade maior de dados notificados na região de Ceilândia, ali Taguatinga, que são locais que têm uma densidade populacional muito grande. Já agora, na semana 5, os únicos locais que não têm uma incidência muito grande ficou só Plano Piloto, Sudoeste e Jardim Botânico. Todo o restante já tem. Então, a importância da notificação e dos cuidados com cada um. Então, o uso do repelente, que foi o que a gente estava conversando aqui, né? Que é muito importante. Você saber as substâncias e a quantidade dessa substância do repelente e aplicar de várias formas, né? No horário certo. E uma coisa muito importante também, que eu acho que as pessoas esquecem, é que passa o repelente e aí depois passa protetor, depois passa creme. Não funciona. O repelente tem que ser depois. Por último. Por último. O repelente, ele é uma camada. E ele é por último de tudo. Então, eu acordei, passei meu protetor, fiz o skincare. E aí, depois disso, eu vou passar o meu repelente e aí sim. Passa no rosto, doutora? Pode passar. Tem que passar, né? Deve passar. O mosquito pica. Agora, a doutora estava falando aí que não é todo repelente que funciona. Estava falando fora do ar aqui. Agora que conta nós pra devemos gente. observar o que sobre as quantidades de certos ingredientes dentro da fórmula? A gente tem dois principais, né? Que é o DET e a icaridina. E ambos têm que estar acima de 20%. Icaridina e DET. É uma sigla, isso. Icaridina, 20%? 20%. Você falou sobre horários, passa de manhã, passa de tarde, passa à noite, como que é? Cada repelente tem o horário de aplicabilidade, né, então de duração. Então, em média, assim, quanto maior essa porcentagem, maior o tempo da medicação, né, da função do repelente. Mas, assim, em média, vai depender de cada umas 3 horas você replicar. 3 horas. Pensou, doutora? Quando aplica, a gente aplica de manhã e vida que segue, né? Pois não é bem Isso assim. aqui é a parte mais legal aí. É que quanto mais concentrado, ou seja, mais eficaz, o que ocorre com o repelente, ele é menor e o custo maior. Que ótimo. Doutores, um repelente natural, por exemplo, eu moro numa casa, eu plantei em volta da casa toda citronela. Ela tem algum potencial de inibir o mosquito? E outra, tem o tal do repelente natural. Você pega a citronela, põe vinagre de álcool. Canela, e aí você borrifa. Isso é eficaz contra a dengue, sim ou não? Porque contra o mosquitinho pode ser eficaz, mas vai. Todos esses são alguns repelentes naturais, então eles diminuem a incidência. Mas ele vai manter aquele nível de evitar do inseto entrar no seu domicílio? Nem para aquele comumzinho ele evita 100%, mas ele diminui. Então, se a gente pensar, ele controla alguns danos, mas não vai resolver 100%. E para a pele, funciona? Ele funciona como repelente? Efetivamente funciona? Alguns usam, só que a gente sabe que a concentração tem que ser maior, e aí sim que você vai ter um outro problema,
que é passar, às vezes, de em ó, 30 em 30 minutos, porque ele não tem Mas aí o custo é bem duração no menor, né? corpo. O custo é bem menor, sim. porque que o doutor falou aqui que os custos são elevados para reaplicar de Porque 3 se a em gente 3 pensar num frasco de um desses famosos, entre 100 aspas, que ml, tem né? 100 ml, custar entre 60 e 70 reais, é muito caro. é caro. Se a gente pensar, hoje eu tenho condições, mas quando eu vou para a população toda, Não tem. isso tem gente que 70 reais é o que ele ganha na semana toda ou no mês, às vezes. Então, é E muito dentro de caro. casa, vale a pena investir em repelentes para o ambiente? Sim, isso aí eu acho que se eu pensar em casa, se eu puder ter lá, primeira coisa, se eu puder ter os repelentes em domicílio, aqueles elétricos que eu coloco, vai me ajudar. E mesmo assim, o que eu vou ter que fazer? Tentar passar repelente em todo mundo. Por quê? Algum momento alguém abre a tela, algum momento o repelente elétrico alguém deixou de acabar ou a energia acabou. Então, tudo isso ocorre. E toda aquela questão que o senhor falou, né, da contaminação. Então, às vezes eu fui para o trabalho, fui picada no trabalho, voltei para casa, aí Minha casa tá limpa. minha casa tá ali, o mosquitinho vem, me pica e sai picando a família toda. Exatamente. Doutora Wercilei, como o senhor acompanha, como funciona a contaminação da dengue de acordo com a faixa etária? Vemos a preocupação com as crianças e com os idosos. Por que com as crianças e os jovens? Então, jovens acaba sendo uma parcela mais exposta, né? Que a criança, ela, às vezes, não tem a noção de se defender, não aceita muitos repelentes, é o primeiro ponto. Normalmente, ele sai do seu domicílio e vai para a escola, então ele tem um caminho, um trajeto. Outra parte da população, às vezes, está em serviços que tem ar-condicionado, tem tudo isso limita os mosquitos, então por isso que criança acaba sendo uma população que pode estar mais exposta. E no outro extremo é os idosos, que além de estar expostos, eles têm a tendência de ter formas mais graves. Por quê? Tem mais doenças, tem complicações, às vezes usa medicações que vão atrapalhar tudo isso. E temos também a questão de ocorrer a segunda infecção da dengue. É a mais temida? O que ocorre? Dengue, nós temos 4 tipos de virais dengue. 1, 2, 3 e 4. 1 e 2 é o mais prevalente. Hoje, se a gente fizer a contagem que a gente teve no último boletim, 99% dos casos foi de dengue 1 e 2, quase 75% foi de dengue 2. Então, o 3 e o 4 são pontuais, então a gente não vai falar muito. E para eu induzir uma dengue grave, é uma resposta exagerada do meu corpo. E para eu ter uma resposta exagerada, o ideal é que eu já tenha algum grau de anticorpos. Então, por isso que a segunda dengue, normalmente, tem a tendência de ser mais, ou ter uma tendência de ser mais grave. Mas isso é uma regra? Não. Tem pessoas que na primeira dengue vai ter forma grave. Depende do subtipo, lógico. Subtipo 3 e 4 pode ser a primeira. O 1 raramente complica na primeira dengue. O 2, existe alguns casos de complicação, mas a grande maioria é na segunda vez que teve a dengue. Vai explicar um pouquinho melhor, doutora Thalita, essa reação do organismo para uma segunda infecção, o que acontece? Os próprios anticorpos acabam prejudicando a pessoa ou não? Então, quando você tem a primeira infecção, então o seu corpo ele vai ficar imune, igual o doutor falou, né? Então, são 4 subtipos. Eu peguei o dengue 1. Então, eu fui infectado por aquela dengue e eu vou ficar imune contra aquela dengue pro resto da minha vida. Contra aquele subtipo. Essa aqui é a questão. Então, é até engraçado, né? Você pode pegar a dengue, então, 4 vezes. Não tem como pegar mais. Porque você vai ficar imune contra aquele subtipo pro resto da sua vida. E aí, a gente tem uma imunidade, que é uma imunidade que a gente chama heterotípica, que ela vai fazer durante um período aí de 1, 2 anos contra os outros subtipos. No entanto, quando você tem a dengue agora do outro subtipo, o seu corpo, ao invés de combater, ele facilita a entrada desse vírus na sua célula e isso aumenta a replicação viral. E aí você vai ter toda aquela questão que eu falei, né? Da cascata inflamatória, de você ter o sistema imunológico respondendo. E aí foi mais fácil ainda do vírus entrar. Então, por isso que a segunda vez é a dengue mais grave. Bem complicado. E a questão, então, devemos evitar a automedicação, principalmente do ácido acetil salicílico? Isso. Por quê? Qual que é a complicação que ocorre na dengue? É as plaquetas baixarem e o ácido acetil salicílico ou qualquer anti-inflamatório, diclofenacos, tem outro, ibuprofeno. Ibuprofeno ele é relativo. Depois eu conto uma historinha dele, porque
Em baixas doses ele não altera tantas plaquetas, mas em altas doses altera. Então ele é relativo. Então alguns países usam baixa dose. Só que é fácil falar o que é baixa dose. Né? É tamanho, proporção, tempo de tomada, tudo isso é mais complicado. Mas o que ocorre? Quando você dá um anti-inflamatório ou um AS, eles têm um bloqueio numa enzima que a plaqueta tem. E essa enzima faz o quê? A plaqueta uma juntar na outra e fazer o tampão de coagulação, ou seja, ela faz a parte da coagulação. Se eu tomo isso, o que fica? Eles são antiplaquetários, a plaqueta não faz esse tampão. Ou seja, eu com dengue eu já tenho poucas plaquetas e ainda fiz o que por cima? De um remédio que aos poucos funciona mal. Então minha chance de ir para sangramento é o quê? Maior. Aí você fala assim, mas calma aí, doutor. Ácido acetil salicílico tem essa marca, mas todo mundo que teve um infarto na vida usa esse produto. É justamente para evitar ou diminuir a chance de fazer trombose, coágulos, tudo isso. Então, pessoas que usam cronicamente AS não tem que suspender, porque o benefício do AS é evitar um problema cardíaco, outros problemas. Então, a gente aceita, às vezes, quem usa cronicamente só tirar o AS quando as plaquetas caem abaixo de 30, 20 mil. Agora, uma pessoa que nunca usou, aí que é um problema, porque aí ela já não tem o hábito de usar, então suas plaquetas não são sensibilizadas, então qualquer dose do remédio vai fazer elas pararem de funcionar, e aí qualquer dose pode levar Ele é para afinar o sangue, que popularmente se fala, né? O pessoal fala afinar. Na verdade, é para diminuir a chance de fazer trombos. Coágulo. Isso, coágulo. Doutora Thaís, alguém já procurou para tentar garantir na justiça o tratamento contra a dengue? Isso é possível? Mas é possível? É possível, com certeza, é possível. Mas é um tratamento que é amplamente difundido na rede pública e não há negativa Mas a pessoa vai lá hoje, não encontra um leito e precisa de uma internação. Aí a gente está chegando no caso semelhante Covid, por exemplo. Se não houver na rede pública, é obrigatório que se busque um leito na rede particular. Sim, se pode e se deve buscar, né? Mas eu acho que montaram até um hospital de campanha, salvo o melhor juízo, ali na Ceilândia. Sim, mantido pela aeronáutica. Exatamente, justamente para garantir. Mas sim, se a população se encontrar numa situação de que é necessário, está num caso grave de dengue, não tem leito, ela deve buscar sim a Defensoria Pública ou o advogado da sua confiança para entrar com uma medida judicial para conseguir um leito no hospital particular, se tiver também, né? Aí a gente dá aí já é outro problema. A senhora que acompanha a rede particular, como é que está o quadro? Então, se a gente pensar hoje, como eu já disse, tem hospitais que tinham tempo de atendimento de minutos até alguns, no máximo 1 hora, hoje a gente está falando de 5 horas de atendimento, é uma média. Tem um hospital que de manhã está rápido, na hora do almoço ou no final do dia, a fila está dando voltas. Isso independente do nome, de tudo isso. Por quê? Isso transcende o que a rede comporta. Vou dar o exemplo do hospital que eu trabalho. Na segunda-feira estava com 16 médicos trabalhando no PS para atendimento de pessoas. Se você pensar, tinha 16 médicos exclusivos para tratar a dengue, é muito. E mesmo assim a fila estava de 3 horas. Uau. Nossa. Então você põe, não é só o atendimento, é o atendimento, a medicação, o exame para sair. Então isso é uma cadeia. E daqui a pouco a gente vai ter os absurdos, que a gente fala, nossa, que absurdo, tá faltando soro. Pô, mas num dia habitual sai 200, 300 frascos de soro. Na dengue já tá saindo 2.000, 3.000. E no surto às vezes vai sair 10.000 frascos. Você acha que todo mundo tem uma reserva para isso? Lógico, as grandes redes estão trabalhando para reforçar, a rede pública aumentou os pregões para manter, mas vai chegar no momento que até quem produz não consegue atender a demanda. E a gente está falando de uma coisa simples, que é soro fisiológico. Que é uma coisa que é rapidamente... É soro fisiológico que chama mesmo? É soro fisiológico. E que momento que é necessária essa hidratação pela veia, né? Porque beber água, sim, importante. Mas a que ponto chega que o médico fala, não, agora eu tenho que entrar com essa hidratação venosa? Então, são sinais de alarme, né? Que a gente tem que primeiro prestar atenção, que foi o que o doutor já falou. Então, sinais de sangramento gengival, né? Alguma dor abdominal muito forte, os vômitos que não param. Urina com sangue. Isso tudo são sinais de alarme. E aí, quando você procura isso, você já vai para o hospital. E aí, a gente vai fazer a triagem, né? Que é a diferença da dengue. A, B, C e D.
Então, tem toda uma triagem no pronto-socorro para saber estratificar quem vai receber o soro na veia e o soro oral. Mas, de grosso modo, se você não está conseguindo ingerir, você vai tomar na veia. Que situação. E as vacinas, doutor? Vamos falar de vacina? Tivemos a vacina japonesa, o Instituto Butantan também está vendo isso. Qual a eficácia dessa vacina, a japonesa principalmente? A do Butantan também é igual, parecida, idêntica? Então vamos definir. Vacina de dengue, a gente já teve uma prévia chamada Dengavax, da empresa francesa chamada Sanofi. Ela foi uma boa vacina, só que ela tinha um probleminha. Ela deveria ser feita quem já tinha tido dengue antes. Que quando foi ver quem não teve dengue, ela aumentou a chance de ter complicações. Por isso que ela meio que saiu do mercado, porque você tinha um problema. Você tinha que fazer exames antes, ter uma certeza, e quando você fala que deu um probleminha antes, fake news junto com tudo, fala que é uma verdade absoluta. Então, ela saiu do mercado. Sim. Ano passado, foi aprovado no Brasil, veio a Kedenga, da empresa japonesa Takeda, que ela é de vírus atenuado e que serve para os 4 subtipos. Porém, ela funciona muito melhor por 2 e por 1. E, por coincidência, é o que a gente tem problema hoje. Lógico que isso, a longo prazo, se você elimina o 2 e 1, vai sobrar quem no futuro? O 3 e o 4 vai começar a crescer. Mas, a princípio, essa vacina que tem hoje, Takeda, Kedenga, ela tem uma boa ação. E a do Butantan também é uma plataforma de vírus atenuado. Já tinha um estudo de mais de 4 anos já para lançamento. Foi publicado há 2 semanas atrás nas revistas internacionais o estudo de lançamento, ou seja, mais de 20 mil acompanhamentos durante um período maior de 3 anos, evolução e eficácia. Está mostrando que é muito boa, eficaz e com uma grande vantagem, né? Tecnologia brasileira, de um centro de produtor de vacina mundialmente reconhecido, que é o Butantan. A gente fala que a síndrome do vira-lata nossa. A gente não reconhece que a gente tem Fiocruz e Butantan, que são referências mundiais, e muitos laboratórios internacionais de peso usam as tecnologias, e a gente tem isso. Infelizmente, teve uma demora de alguns trâmites burocráticos, financiamento, mas agora, nessa questão, está bem evidente que ela vai ser lançada, só que ela não sai da noite para o dia, né? Uma vacina não é assim, bom dia, quero, aperta uma máquina, vai sair 20 mil doses. Não. Bom dia, quero, precisa de um tempo de produção, insumos para isso. Então, a previsão dela ser incorporada do Butantan é 2025. A da Takeda já tem, e com alguns problemas, que não tem doses suficientes a princípio. Tem uma contratualização para a rede pública de aproximadamente 7 milhões de doses chegar. Só que 7 milhões, vamos arredondar para 10 milhões de doses para a primeira dose, para um universo de 200 milhões de pessoas, é um pouquinho discrepante. Lógico, nem todo mundo vai receber, porque ela é... O estudo da vacina da Kedenga e da Takeda é de 4 a 60 anos. Então, eu só estudei em pessoas de 4 até 60. Posso usar acima? Se você tem conhecimento, vigilância do paciente, você poderia. Só que não tem nenhum estudo que te respalda. Então, o governo, pensando no meio coletivo que não tem nada, não vai fazer em ninguém acima de 60. Então, a gente vai limitar a população. O DF já recebeu vacina, estava previsto para receber 3 vezes o quantitativo que recebeu inicial, por isso que fizeram o quê? Redução da faixa etária. E que a gente tem que lembrar, a vacina é 2 doses, não adianta eu só dar a primeira. A primeira já vai ter alguma ação? Sim. Daqui 2 semanas começa a produção de anticorpos, já vai ter uma proteção, vai chegar no máximo a 60%, 70%. Quando eu fizer a segunda dose, que eu vou atingir o nível mais alto. Qual é o intervalo entre uma dose e outra? 3 meses. E na rede privada a gente não está tendo mais a vacina. Então, tá uma luta. Era a minha com pergunta. o custo que ela estava, né? O problema não é o custo. A gente sabe que, a partir do momento, é uma vacina que chegou na rede privada desde junho do ano passado. Quem procurou ela? Quem divulgou? Divulgada foi, mas a procura foi o quê? Porque, infelizmente, nós, quando faz nós, a gente está falando como sociedade, a gente só sente o aperto quando ele ocorre. A gente não é preventivo. Nossas ações preventivas são a toque de caixa. E muitas vezes no meio de uma epidemia, de uma pandemia. Ou seja, eu estou vacinando as pessoas no meio de uma epidemia de dengue. Ou seja, eu estou vacinando pessoas, daqui a pouco a pessoa começa a ter sintomas, eu não sei se é da vacina, a reação da vacina ou de uma nova dengue.
Isso está ocorrendo bastante. E depois a gente tem uma coisa, a vacina não vai causar defesa de imediato, vai causar defesa aqui 2, 3, e o pico com 3 meses, ou seja, a eficácia da vacina não é para agora, é para daqui 3, 4 meses. É onde ela vai aliviar. Então, provavelmente, o reflexo dessa vacinação agora a gente vai ver quando? Depois de junho, julho, ou seja, para o ano que vem. Lógico, vai ajudar? Sim. Qualquer colher tirando água do mar é alguma coisa nesse momento. Mas o problema é que não vai ser o impacto que as pessoas sentem que vão ser. E qual é o efeito? Quanto tempo dura os efeitos dessa vacina depois da segunda dose? Então, os estudos eles foram realizados até 4 anos, né? Então, a gente sabe que até 4 anos a gente tem uma proteção. Aí que estão perguntando em relação a revacinar mais pra frente, se vai ser a dose única dessas 2 doses, né, digamos assim, a gente não sabe. Os estudos foram até 4 anos e a gente sabe que até lá a gente tem uma proteção. Claro que diminuem os níveis, mas que a gente ainda tem uma proteção. E falando sobre a vacina do Butantan, outra vantagem é que ela é dose única, diferente dessa, que são 2 doses, né, com intervalo de 3 meses, então seria dose única, e eles abaixaram a faixa etária para 2 anos. Então, os estudos do Butantan começam com a faixa etária de 2 anos. E ela também é eficaz contra os 4 tipos? 4 subtipos, com maior eficácia para o 1 e do 2, e um pouquinho melhor para o 3 e 4, comparado à Qdenga. Sim. E em relação ao diagnóstico, né, que falou assim, e agora? Tô tendo reação vacinal ou eu peguei dengue? Por mais que vai ser um diagnóstico difícil, enfim, a gente tenta algumas metodologias como o PCR, que é a amplificação do vírus, mas mesmo que você tenha tomado a vacina, tenha tido dengue, você tem que fazer a segunda dose. Então, tomei a vacina, tive dengue. Você vai tomar a segunda dose com intervalo de 90 dias, sendo que você tem que ter 30 dias da resolução da doença. Então, que fique claro que se eu tive dengue mesmo vacinado, eu tenho que esperar 30 dias e aí eu já posso vacinar a segunda dose. Não há problema se estender esse prazo desses 3 meses, por exemplo, por conta de uma infecção? Então, vai prejudicar a eficácia da vacina? Não. Não, né? E uma coisa legal do estudo de lançamento da Qdenga, o estudo dela foi com 150 mil pessoas e foi em vários continentes. Então, teve participação do Brasil, teve da Ásia, que foi o grande boom, Ásia e África, e mostra a eficácia dela em todos. Então, um exemplo, Singapura tem muita dengue. E lá foi o país, e Singapura, quem não conhece, é um país-estado, né? Então, ele é fechado, pequeno, controla quem entra e quem sai, conseguiu fazer a vacinação de uma grande e mostrou a eficácia de queda. E complicações da vacina, que é o medo que todo mundo tem. Pô, vacina daí. Cara, é um estudo de mais de 150 mil pessoas mostrar em menos de 500 complicações que a gente pode dizer que foi da vacina, isso é na análise inicial. No refinamento, foram só 5 casos que eles falaram tinha direto vínculo. Mas se a gente for para o grosseiro, é 500. Ou seja, é muito baixo. Então, é uma vacina segura, tecnologia eficaz. E o parte chata é 2 doses. Parte mais chata é que a gente está correndo em cima do tempo, ou seja, a gente está vacinando com um surto ocorrendo, epidemia, e com isso a gente vai ter eficácia muito. E outra coisa, eu estou falando de um estudo de 200 mil. Quem não participa de pesquisa a gente divide em 4 fases, né? Fase 1, 2 e 3, que é de laboratório, estudo, uniforme, e agora a gente vai para a vida real, que é o estudo de vida real. É onde a gente vai saber que aquilo que eu fiz naquele grupinho se aplica a todo mundo. Se repete no mesmo padrão, agora a gente vai repetir esse padrão em 10 milhões de doses, 20 milhões de pessoas tomando, 50 milhões. É aquilo que a gente viu no Covid. Pô, de 200 milhões de doses, 1.000 deram problemas. Se a gente for pensar em 200 milhões, 1.000 deram problema? Não é nada. Não é nada. Lógico, quando o problema é comigo, é muito, é 100% comigo. É verdade. Mas quando eu penso num contexto coletivo, é muito baixo. Mas é muito importante que a população saiba que para uma vacina sair, para uma vacina ser aplicada, tem todo um processo, tem todo um estudo por trás. O Covid foi um pouquinho diferente, a gente Covid sabe. foi a parte. Foi a parte. Mas as vacinas em geral temos Covid hoje para ajudar, né? Entre aspas, né? E tá aumentando. E tá aumentando muito. E a gente tem o que essa semana? Querido e amado carnaval de todo mundo. Gente, era isso que eu ia perguntar. Então, a chance de aumentar Sim. é enorme agora, Covid, né? dengue, tudo do mesmo pacote? No tudo no pacotão? pacote, Não, a gente brinca, né? O Aedes aegypti é multivalente, né? Dengue, zika, chikungunya e pó de febre amarela. Graças a Deus não falamos muito.
E ainda vem o Covid e as outras viroses comuns do tempo de carnaval. Então, que é a expectativa para os próximos dias dos hospitais? Todo mundo da redes hospitalares, pública e privada, sabem que vai ter uma Tá com a orelha em enxurrada. pé, né? Vai E ter uma assim, enxurrada de pessoas. fora o que passa mal, porque exagera no carnaval. A Ainda gente tem tem doenças que vêm do carnaval que não são exatamente doenças, né? São efeitos colaterais dos produtos utilizados no carnaval. Ou insolação, ficar muito tempo no sol. assim. Desidratação. Desidratação. E rapidamente, já que falamos de Covid, temos alguma variação dos tipos de Covid agora nesse período aqui, doutor? A gente parou na última contagem da N27, N37, cada vez é uma nova. Lógico que vai ter novas mutações, mas a princípio, quem tomou pelo menos 3 doses de vacina e ou é de grupo de risco tomou mais vacina, ele não está vendo casos graves. Mas ainda existe casos graves de Covid e normalmente vinculado a quem não tomou nenhuma dose de vacina ou tem alguma doença prévia que está baixando. O maior medo que a gente tem hoje do Covid e dengue, se a gente pensar em quem? Quem tem quimioterapia. Porque a gente não sabe para que lado que o corpo vai se inflamar de mais ou de menos. E rapidamente, pelo mundo, aqui a comunidade científica acredita esse crescimento nos casos de dengue e também os tipos dela? Então, primeira coisa, a gente mudou o clima do mundo, né? Europa hoje, que não tinha Covid, Europa está em surto. Nossa, mas é só 200 casos. Pô, 200 casos para um lugar que não tinha nada é muita coisa. Covid ou dengue? Dengue. Ou dengue, desculpa. Porque é muita coisa, né? Então, dengue está espalhando diretamente. Estados Unidos tem o albopictus, que é o Aedes albopictus, e já começou a ter casos de dengue na região da Flórida. O que Que é o mais albopictus? quente. É só o subtipo. Ah, tá. A gente tem o subtipo da Aedes aegypti, que é o comum no Brasil, e temos o albopictus, que é comum no resto das Américas. É outro inseto. É o mesmo mosquito, praticamente. Só muda o sobrenome, né? Só muda o sim. A sobrenome. família é diferente. A mesma família. A família semelhante. Família, sim, né? São primos. São primos. Ah, entendi. Carregam as mesmas coisas Os e mesmos podem... ovinhos contaminados. Legal. Sim, e como é que está esse crescimento pelo mundo, então? E está aumentando isso. Então a gente falava que dengue é só zona tropical, zonas de calor e úmido, e agora está ampliando para zonas Temperadas. subtropicais, que é as temperadas. Então está chegando a mais ou menos... Não tinha dengue na Argentina até 10 anos atrás. Nos últimos 5 anos já tem dengue e altas taxas. Então cada vez está baixando, ou seja, está chegando em locais mais frios. Porque É uma Tá ficando mais resistência do quente. É o próprio quente, inseto. exatamente. Tá A ficando temperatura, a né? temperatura está caindo. Sim. Na verdade está esquentando, né? A gente está esquentando. Tá subindo, Igual né? agora estamos com essa onda de calor em pleno sul do país, né? Exatamente. E aí vai aumentar casos. E olha, a vacina da Sanofi, o estudo dela foi numa cidade do Paraná. Eles fecharam, entre aspas, a cidade durante 1 ano, todo mundo foi acompanhado e foram vacinados, ofertaram. E você vai assim, mas Paraná, o clima é meio tropical para subtropical. Não, começou a ter incidência aumentada. Sempre teve casos e cada vez mais casos. Então a gente tem uma relação aí com a alteração climática e o aumento do... Com Sim. certeza. Nossa. Infelizmente. E outra coisa, né? Hoje o mosquito pega voo, né? Brincadeiras à parte, num container que pode ir um mosquito, um ovo, e vai desenvolver em outra região que não tinha. Hoje o fluxo de pessoas, de materiais, de objetos é gigantesco. E querendo ou não, a importância que a gente fala da parte alfandegária, de vigilância, de água, tudo, e muita gente burla, né? Então, quem não sempre traz uma florzinha, não sei do que, alguma coisa, uma lembrancinha do matinho que eu achei bonito, de tal país que eu viajei. Isso tem uma consequência. E uma das consequências pode ser levar o que não é comum naquela região a essa doença. Uma dúvida. Os porões dos navios também, né? É o fluxo de pessoas e Hoje a objetos. gente fala muito em transportes de mercadorias de pessoa a pessoa, Isso. Mercado Livre, coisas do gênero. Eles sobrevivem dentro de um pacotinho desse, por exemplo? O ovo, o ovo pode sobreviver por meses, né? Até quando está no lugar seco, né? Isso, Aí, é quando seco. chegou a água... Aí que Nossa, ele então agora o deu me negócio desenvolver. tá... E foi o que a gente estava falando em relação do carnaval, né? Que a maior preocupação é a pessoa que não estava naquela região, que tinha essa incidência, agora começou a ir para um local Diferente, que tem a migração diferente, interna mesmo. exatamente. Muita gente que viaja, né? Assim. E outra coisa, no carnaval a gente tem outros porém, né? Voo
suar, vou pular, vou beber, vou lembrar de passar repelente? Não. Ou seja, até mesmo quem tinha um cuidado, ele perde um Diminui. pouco do cuidado e automaticamente isso circula mais. O nosso advogado fez bastante pergunta para os senhores aí, para a senhora também. Aí agora é Tem minha pergunta vez. para a advogada responder também? Uma de maldade, né? Ah, Não, maldade não. Mas essa é de maldade, mas é que eu acho que muita gente fala. A gente sabe que as vacinas, quando estão no PNI, tem algumas obrigações. Eu, como pai, cuidador, eu posso ser inserido ou ser exigido a dar vacinas do programa, né? E quando chegou a vacina da dengue, teve um grande questionamento. Eu sou obrigado a dar vacina da dengue? Eu vou dar o ponto de vista médico. Existe na Constituição, em algumas portarias, da responsabilidade do pai perante ao menor e quando a gente já tem estudos que mostram que aquela vacina é eficaz. Como que a gente vai viver nesse momento que a gente fala de muitas pessoas anti-vacinas? Eu não estou falando de qualquer vacina, estou falando que tem pessoas que não dão nenhuma vacina. Como que responsabilizar? Porque uma pessoa não vacinada pode ser o polo de contaminar os outros. Aí é o indivíduo sobrepondo ao coletivo. É uma questão bastante delicada, é muito interessante a sua pergunta, porque na época do Covid a gente teve isso inclusive nas relações de trabalho. Então, se um determinado colaborador, você não poderia obrigar ninguém a se vacinar, então aquele colaborador não vai poder trabalhar. E se questionou até a possibilidade de uma justa causa. Por quê? Porque aquele colaborador não quer se vacinar, ele está colocando toda a coletividade em risco. Então, há sim uma margem jurídica para se culpar aquele pai, para se responsabilizar aqueles pais que estão colocando em risco a vida de terceiros. Mas a gente não vê isso. Infelizmente, o que a gente vê é um movimento inverso. É a divulgação de que a vacina vai transformar alguém em jacaré, sei lá, alguma coisa nessa linha. Né? Eu tenho familiares que são contra a vacina. Vacinaram os filhos, porque, enfim, tem que vacinar, mas se pudessem escolher, teriam escolhido não fazê-lo. Então, a gente precisa ter realmente, e quando a gente fala a consciência do coletivo, ela está em falta. A gente tem muito individualismo que está se sobrepondo ao coletivo. Eu acho que sim. Aí a minha opinião pessoal, enquanto advogada, enquanto pessoa, enquanto ser humano, de que a gente precisa cuidar da gente até para cuidar do outro. A gente precisa fazer algumas coisas que a gente não gosta. Poxa, eu queria ouvir música até 5 horas da manhã no último volume, mas eu tenho vizinhos, então eu boto lá o meu fone e vou ouvir a minha música, eu vou achar o meio termo. E eu acho que os pais deveriam sim ser responsabilizados, mas hoje no Brasil a gente não vê isso acontecer. não tem nada na lei que A princípio, possa punir esse pai? até existe, mas ninguém toma nenhuma atitude nesse particular. E é muito questionável, porque o pai ele tem o direito de guarda daquela criança. Se aquela criança não ficou doente, tá tudo bem, ele não causou nenhum dano. Não há um motivo real para você culpar aquele pai. Ué, mas não aconteceu nada, qual é a relação de causa e efeito? Mas essa criança foi um vetor para outros, aí sim, os pais dos outros poderiam buscar. Mas é algo que a gente não vê. Doutora Thalita, qual a pergunta para a advogada? Ixi, é tão assim complicado, acho que eu não pensei em nada pra você. Mas temos aquela questão também do médico, né? De querer fazer o tratamento, a pessoa não querer aceitar. Como é que fica também a proteção pronto. do médico? Já tenho uma. Pois não. Decidi aqui. Não tem vaga. Como que o médico pode se respaldar em relação a isso, né? Nessa questão de, assim, falta de leito, de ter uma indicação e não ter como realizar. Agora, porque, assim, pode acabar insumo, pode acabar tudo, né? Como que vai Na ser? verdade, as duas, né? Eu preciso internar e não tenho vaga. Eu vou me sujeitar a ficar em alguma situação. E o outro, que o Sérgio está falando, é... O senhor tem que internar. Eu não quero internar. Como essas duas relações? Então, documentalmente vocês precisam se resguardar. Se não tem leito, o hospital vai ter que dar essa informação, porque aí não é uma responsabilidade pessoal, é a instituição. A instituição tem que fornecer um documento para o paciente, informar, para que o paciente possa buscar em outro lugar. Como isso vai ser feito, tem que ser feito com muito tato, porque a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com momentos críticos. Então, a forma de abordar, gente, é muito, muito importante. Ontem até fiz uma live falando sobre jornada do paciente. Então, a abordagem humana do médico, e às vezes, no momento de crise, não é tão humano, porque você está lá no... Olha, eu sinto muito, não tem nada que eu posso fazer, tchau. E às vezes, falta aquele acolhimento para o paciente. Então, é tentar, dentro do caos, manter um pouco de
centralizar ali para poder tratar aquele paciente com um pouco mais de carinho, para que ele não se sinta abandonado, tá? Isso é importante para preservar vocês de um processo ético, né? Porque, o médico não foi humano, então se preservem nesse particular e se preservem documentalmente. Paciente que recusa tratamento, ele está no direito dele, ninguém é obrigado a submeter um tratamento, mas, por exemplo, tem que notificar as autoridades que aquele caso existe e se respalde. Faz o paciente assinar lá um termo de recusa para que você esteja resguardado profissionalmente. Então, nesses casos, em qualquer problema que vocês tenham, a responsabilidade é do médico e da instituição. É concorrente, que a gente chama de... os dois são co-obrigados, exatamente. É solidário. Então, o médico precisa se resguardar e o hospital também. E aí vocês têm que trabalhar juntos, em parceria. Se o hospital não fizer o documento, façam vocês. E guardem. Registrem no prontuário. Prontuários são importantes. Todos os detalhes precisam estar no prontuário, tá? Isso é muito, muito importante para preservar a integridade médica de vocês. Então, agora, para a gente encerrar, vou fazer um giro de informações importantes para os pacientes, para as pessoas. Vamos rever tudo que nós conversamos aqui sobre sintomas. Como devemos agir, doutor Wercilei, para quem ligou o rádio agora, para se proteger da dengue? Então, proteção da dengue, se eu penso do âmbito individual, quem tiver condições de tomar vacina é uma maneira, mas lembrar que a vacina não vai te proteger imediatamente, tem um tempo para ela funcionar. Segunda maneira de prevenção seria eu usar repelentes, isso com doente ou sem doença, ou seja, estou doente ou não estou, devo usar repelente por um longo período. Do âmbito coletivo, é aquilo que a gente já falou, fumacê, tomar cuidado nos reservatórios clássicos, calha, cuidado de água empoçada, tudo isso. No Brasil, a gente tem um hábito de um bisbilhotar a vida do outro, mas em outros países, um vizinho denuncia o outro com muita facilidade. Talvez falta, porque um sabe que se o outro falhar, a gente fala. Então, prevenção individual, coletiva e, principalmente, se eu tenho sintomas, se eu não melhorei, o que são sintomas? Febre, dor no corpo, dor nas juntas, aquela dor de cabeça em cima dos olhos, febre acima de 39 graus e que não melhora com medicação simples que eu já faço uso, procurar uma assistência médica. Vamos lá, doutora Thalita, me ajuda também aí. Quais os conselhos para quem está ouvindo ou ligou a rádio agora? O que eles falaram aí sobre os cuidados? Eu acho que é prestar atenção principalmente nos sinais de alarme, né? Então, se você tiver o sangramento na urina, sangramento ao escovar os dentes, qualquer sangramento espontâneo, uma dor abdominal muito forte, que é aquela dor que não passa. Essa dor ocorre por quê? É por conta dessa inflamação, de tudo que a gente está falando, né? Acumula líquidos também no abdômen? Isso. E aí, se você tiver essa dor abdominal muito forte, então, essa febre, né, que os analgésicos simples não realizaram, e principalmente não conseguir beber água em casa, né, líquidos em geral. Então, não estou conseguindo ingerir líquido, vomitando muito, procurar o hospital. Acho que é o principal. Como hidratação, funciona água, chá e suco ou só água? Brincadeira, tudo que é líquido é hidratação. Isotônico, tudo. Refrigerante não, né? Não. É porque é muito doce, então ele sequestra. É a mesma coisa, um bom hidratante, entre aspas, seria cerveja. Só que no primeiro momento ele hidrata e no segundo faz o quê? Diurese, ou seja, bebidas alcoólicas está contraindicado. É muito importante falar isso perto do carnaval. Principalmente. Muito obrigado aos nossos convidados. Falamos aqui sobre a dengue. Quero agradecer inicialmente a doutora Thaís Gracindo, advogada, especialista em direito de saúde. Obrigado por estar conosco. Sua consideração final? Gente, se cuidem. A situação é séria. Se hidratem, né? E se protejam. Doutora Thalita Rezende, médica infectologista, obrigado por estar conosco. Qual o seu conselho final, além de todos já ditos aqui? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu acho que é ficar atento, né? Vamos cuidar do nosso. Também agradeço o doutor Wercilei Júnior, médico infectologista. Doutor Wercilei, muito obrigado por estar conosco também aqui na Rádio Justiça. Qual o seu conselho final? Então, não vamos entrar em pânico, vamos tentar fazer o simples e entender que a gente vai passar por um período ainda difícil. Muitos casos virão, não é ser o cavaleiro do apocalipse, mas é o que a gente está percebendo. Então, hospitais lotados, independente se é hospital classe A, B, C, se é SUS, se é privado, todos vão entrar em algum momento em dificuldade de atendimento. E vacinas mesmo, assim, de uma forma que consiga atender todo mundo, qual a previsão? Infelizmente não temos,
Vou falar da rede privada, que a Takeda está garantindo a segunda dose de quem tomou, mas não garante novas doses de grande quantidade. Da rede pública, a gente só vai ter a limitação, a princípio, de 7 a 10 milhões de doses para esse ano, e para o ano que vem chegar a 60 milhões de doses. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados, às nossas convidadas, 9h46. Lembrando que esta entrevista vai ficar disponível também no YouTube da Rádio TV Justiça. 9h46, intervalo, na volta o segundo giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.